Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Criador, o Espírito Santo, está na criação de tudo que foi feito neste mundo. O Espírito de Deus, esse Espírito que com a sua palavra fez trazer à existência o que existe. Não existia, mas veio ou trouxe à existência o que não existia. E que o Espírito Santo venha trazer para você uma vida que ainda não existe na sua vida. É isso que nós queremos. É isso que eu mais desejo. Que você tenha aquilo que Deus também tem nos dado. No mínimo, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação para que dela venha surgir uma vida nova em você, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, onde quer que você for, você seja a própria bênção, como a luz no meio das trevas deste mundo. E olha só que coisa magnífica, magnífica, gloriosa. Nós temos falado muito sobre a alma, porque a alma não morre. Jesus disse assim: temei não aqueles que podem matar o corpo, mas temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus falou isso. A este nós devemos temer. Temer. Muito forte isso. E Salomão, no auge da sua sabedoria que Deus lhe emprestou, ele diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, de tudo que você já ouviu, nós ouvimos neste mundo, o fim, a finalidade é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, todo ser humano. É dever de todo ser humano. Não importa a religião, a raça, não importa o grau de instrução, não importa absolutamente nada. É raça humana. Então, o dever de toda a raça humana, todo ser humano, grandes e pequenos, pobres e ricos, todos, o dever de todos nós, religiosos ou não religiosos, todo ser humano, diz aqui, de tudo o que se tem ouvido, quer dizer, de toda a Sagrada Escritura, de toda a palavra de Deus, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Lembra que nós falamos que Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me ama é o que guarda a minha palavra, que obedece a minha palavra. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Jesus disse isso. Nós falamos a respeito disso ontem. Mas hoje nós temos aqui um texto fabuloso que diz: teme a Deus sobre tudo
tudo, sobre tudo, todas as coisas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever, é a obrigação de todo homem. É a obrigação de todo o homem. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, oculto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer à baila tudo a juízo. Quer você creia em Deus, não creia em Deus, não importa. Não importa o que você pensa ou deixa de pensar a respeito de Deus. Mas um dia, o Todo-Poderoso, o Criador, o Espírito do Altíssimo Deus, vai trazer à baila tudo o que nós fizemos, seja de bom, seja de mal. Vai trazer a juízo. Todos seremos julgados. É claro que quando a pessoa coloca a sua fé no Senhor Jesus e faz dele o seu Senhor e Salvador, reconhece-o como o seu Senhor e Salvador, o seu Redentor, o Redentor da sua alma, então estes vão ser julgados também. Só que pelo tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que têm rejeitado o Senhor Jesus, estes não. Estes vão ser julgados pelo tribunal de Deus, do Pai. E quem será o seu advogado naquela altura? Quem vai te defender? Essa é a pergunta. Quando a pessoa, e essa é uma das razões principais do porquê que Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou essa ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo, falai sobre o reino de Deus. Ide por todo o mundo e diga para todo ser humano: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então, quando a pessoa rejeita a mensagem do Senhor Jesus, ela mostra que não crê nele, que desdém a sua palavra. Mas ela vai ser trazida a juízo, no juízo final, e tudo que ela fez, seja de bom, seja de mal, vai ser trazido à baila, e tudo vai ficar bem esclarecido. Todas as coisas que nós fizemos, ou deixamos de fazer de bom, fizemos de mal, ou fizemos de bem, ou que deixamos de fazer de bem ou de mal é ótimo, mas de bem, deixar fazer o que é o certo, tudo vai ser trazido à baila. Quem é ou quem tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o seu Redentor. Por exemplo, eu vou falar da minha pessoa, só para exemplificar. Eu creio no meu Senhor Jesus de todo o meu coração, Ele é o meu Salvador. Eu não temo a morte pode vir para mim agora, nesse momento. Pode vir agora. Eu sei para onde vai a minha alma. Eu sei. Então, no meu caso, eu sei que eu tenho certeza que eu serei salvo se permanecer na fé com Ele. Eu tenho certeza disso. Então, a morte não me assusta. Mas eu também tenho certeza que Ele, como meu Salvador, Ele vai ser o meu advogado. Ele vai me defender. O Filho de Deus vai defender todos os seus seguidores. Todos os que o amam
que guardaram a sua palavra, mesmo com seus defeitos, com suas falhas, com seus percalços, mas creem nele de todo o coração, estes vão ser defendidos pelo próprio Filho do Juiz. Você acha que ele vai perder a nossa causa? Do jeito nenhum. Agora, quem não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, estes não vão ter advogado, porque não tem outro advogado. Só tem um, que é o Filho de Deus. Por isso Jesus deu a vida dele. Deu a vida dele para defender, salvar aqueles que nele creem. Não está se tratando de religião, de doutrina. Está se tratando da eternidade da alma. Não se esqueça que o que Jesus disse, temei, não aqueles que matam, que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, porque quando a pessoa vai para o inferno, ela recebe também um corpo maldito. Assim como a pessoa, quando é salva, ela recebe um corpo glorificado, tal e qual do Senhor Jesus, para viver na eternidade com Deus. Também os que são condenados ao inferno vão receber um corpo. A alma deles vai ter um corpo que vai suportar o calor, o fogo do inferno. E então a alma vai sofrer, vai gemer por toda a eternidade sem direito à salvação, sem esperança de um dia mudar. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Você tem que saber disso. Quando a pessoa morre sem ter se rendido ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, não está se tratando de religião A, B ou C, está se tratando da salvação da alma. Quem morre sem ter o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, esse já está condenado porque não tem quem o defenda no dia do juízo final. Mas quem tem a certeza, a convicção de que a sua alma está salva e vai ser salva por conta da sua vida, o seu temor para com Deus, por conta de ter o amado Jesus, obedecido os seus mandamentos, andado de acordo com a sua disciplina, então estes vão ter no Senhor Jesus o seu advogado, que vai defendê-lo graciosamente e vai vencer todas as causas. Maravilha. Graças a Deus. É muito bacana isso. Muito glorioso. Muito forte isso. Aliás, deixa-me aqui mencionar, deixa eu ler aqui o texto que fala sobre... Jesus diz assim, olha o que Jesus fala. E não temais os que matam o corpo. Esse corpo que todo mundo cuida, né? Dá banho, pinta, arruma, coloca as melhores roupas, investe nas plásticas, muda. Esse corpo que as pessoas estão tão fissuradas em cuidar para que tenham o melhor conforto e beleza nesta terra, Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma não morre. Nem Deus mata a alma. Nem Deus mata a alma. A alma é eterna.
Então Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Obviamente, o corpo desgraçado, o corpo condenado, que vai sofrer o fogo eterno. É o que Jesus fala sobre a história, o fato, o acontecimento que aconteceu lá na Babilônia com o rico. O rico foi para o inferno e lá no inferno ele viu ao longe Abraão e disse para Abraão: ó Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado aqui nesta chama. Ele queria uma gota d'água na língua. Que língua é essa? Essa língua é indestrutível. Indestrutível. Porque ele teve um corpo preparado para suportar o fogo e o enxofre do inferno por toda a eternidade. Por quê? Porque rejeitou a salvação, rejeitou a fé na palavra de Deus. Então foi condenado. E foi para lá. E está até hoje. E vai continuar eternamente. Isso aconteceu com o rico. Já Lázaro não. Lázaro, que era pobre, miserável, coitado. Mas ele tinha fé. Lázaro não foi para o céu, não é porque era pobre, não, pessoal. Ele foi para o céu porque ele cria no Deus de Abraão. Só essa crença. Eu creio. E ele viveu essa fé toda a sua vida de miséria, de pobreza, etc. E ele, então, foi salvo. Quando Jesus veio, ele veio para salvar todos. Todos os que nele creem. Quem não crê, obviamente, o que ele pode fazer? Não creu. Então, eu queria que você entendesse que a essência dessa mensagem aqui, que Salomão, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu, ele diz: de tudo o que se tem ouvido, tudo que se tem ouvido nas Sagradas Escrituras, neste mundo passageiro, nas filosofias, conhecimentos, de tudo o que se tem ouvido, teme a Deus. Teme a Deus. E quando a gente teme a Deus, a gente sabe que Deus está vendo todas as coisas. E se a gente faz alguma coisa errada, imediatamente a nossa consciência acusa. Isso é tão certo como Deus existe. Até as crianças têm a acusação de que estão fazendo coisas erradas, mesmo sendo inocentes. Eu já contei aqui o caso de um homem, uma pessoa que nos trata, faz fisioterapia conosco. Ele disse para mim: o bispo, eu tenho uma sobrinha com 2 anos de idade. E a minha sobrinha, 2 aninhos de idade, ela viu a mãe dando peito para o bebê, que era recém-nascido. Aquela menina de 2 aninhos, naturalmente, queria bater, agredir a criança, porque ela estava no peito de sua mãe.
Quem ensinou aquela criança a ter ciúmes da sua irmã? Ou ciúmes de sua mãe estar dando peito para o seu irmão? Quem? É uma coisa natural. Isso todos nós nascemos com a consciência do que é certo e do que é errado. Não é? Não precisa haver leis. A nossa consciência diz o que é certo e o que é errado. Por exemplo, nós estávamos conversando porque alguém reclamou que no banheiro da Igreja Universal do Reino de Deus faltou papel higiênico. Puxa, eu fui lá no banheiro, na hora de... não tinha papel higiênico. E reclamou. Então, a pessoa disse, olha, nós colocamos papel higiênico lá. Só que as pessoas roubam o papel higiênico. Roubam o tampo da privada. Roubam onde está a toalha. Roubam tudo. Essa é a realidade. Como é que vai controlar esse povo que se conduz de forma errada? Não tem controle. Mas a consciência dessas pessoas, com certeza, acusa. Então, no dia do juízo, tudo isso vai ser trazido à baila. Ah, vai. Vai. Mentiras, roubos, tudo que foi feito de errado e que não foi apagado pelo sangue do Senhor Jesus, vai ser trazido à baila e as pessoas vão ser condenadas, porque não vai ter advogado. Então, amiga e amigo, não estou pregando isso para aterrorizar você, não. Eu estou trazendo à baila uma realidade que você tem que saber. O que aguarda a alma de cada um depois que parte desse mundo. Porque cedo ou tarde todos nós vamos descer à sepultura. Não tem jeito. Não tem médico, não tem cientista, não tem remédio, não tem ninguém nesse mundo que possa impedir que um dia a morte bata à sua porta. Não tem idade, a morte também não tem idade. Não pense você que porque o bicho está já perto de partir. Não pense você que porque você é jovem, forte, saudável, corpo saradão, etc., que você tenha garantia da vida eterna, não. Ou mesmo tenha garantia de viver até aqui como eu tenho vivido. Não. Para morrer, minha amiga e meu amigo, basta estar vivo. Só isso. Ninguém morre. Ou melhor, ninguém fica para semente. Todos morremos. E para morrer não tem idade. Mas o fim de todas as coisas, Jesus falou, temei a Deus. Temei a Deus. Aqui, Salomão disse, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque os mandamentos de Deus, nem todo mundo tem os mandamentos de Deus, mas todo mundo tem a consciência do que é certo e do que é errado. E se ela tem consciência do que é certo e faz o que é errado, o que ela faz de errado vai ser trazido à baila. E ela vai ser condenada por aquilo, se ela não tiver o advogado que é Jesus. Se ela não creu em Jesus como o único Senhor da sua vida, o Salvador. Porque foi o único que deu a vida por nós. Não foi Buda,
não foi Aparecida do Norte, não foi Aparecida do Sul, não foi Santo Antônio, São Benedito, nada disso. Não foi Pedro, não foi João, não foi São Pedro, não foi Abraão, ninguém morreu por nós, a não ser o Senhor Jesus. E ele morreu puro, perfeito, para poder pagar os nossos pecados, pelos nossos pecados. Então, quando a gente teme a Deus e guarda os seus mandamentos, Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, ou guardará os meus mandamentos. E aquele que me ama, eu o amarei, e meu Pai e eu viremos e faremos nele morada, porque guardou os meus mandamentos, ou guarda os meus mandamentos. Mas aquele que não me ama, que não crê em mim, obviamente, não guarda os meus mandamentos. Consequentemente, não posso fazer nada por eles no dia do juízo. Aqui ele diz assim, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Guarda. Porque isto é o dever, é a obrigação. Quer você goste ou não, é sua obrigação. É obrigação. Você tem obrigações para com o seu corpo. Quais são as obrigações que você tem para com o seu corpo? Você dá banho no seu corpo, você cuida do seu corpo, você penteia os seus cabelos, você trata do seu corpo, você toma remédios, você toma, como é que se diz, vitaminas, você cuida do seu corpo físico. Mas a sua alma você despreza. Mas o seu corpo físico vai ficar aí, vai virar pó. Mas a sua alma vai permanecer. Você já pensou nisso, minha amiga? Só uma perguntinha que eu queria deixar para vocês. Olha só. Você já se olhou no espelho e perguntou a si próprio, você tem certeza da salvação da sua alma? Porque o seu corpo tem estado salvo por enquanto, mas um dia ele vai descer à sepultura. Mas e a sua alma? Você tem certeza para onde vai a sua alma? Um dia, se você creu ou não creu em Jesus, um dia, diz o texto aqui, Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, escondido, que ninguém soube. Ninguém soube. Mas tudo vai ser trazido a juízo, quer seja bom, quer seja mal. É isso que vai acontecer no dia do juízo final. E o conselho, teme a Deus, porque isto, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, toda pessoa. Quando fala aqui homem, é homem, mulher, todas as pessoas, qualquer um. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus. E quando a gente teme a Deus, a gente faz o que é certo. A gente não precisa ficar sendo fiscalizado, não, ou tendo uma câmera focando a gente. Não, a gente faz o que é certo porque é a consciência nossa. Nós queremos fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Isso é justo. Mas, se por acaso nós viramos as costas para Deus e vivemos a vida à la vontade, vivemos a vida de qualquer maneira, então, minha amiga, meu amigo, um dia, tudo que foi feito de errado, que não foi pago pelo Senhor Jesus,
Não pagou, ele não pagou porque a pessoa não creu nele, não amou, não o amou, não guardou os seus mandamentos. Então, essa pessoa vai ver tudo que ela fez de errado, tudo que ela fez de bom e tudo que ela fez de errado. Agora, eu pergunto, uma perguntinha que não quer calar. Entre o que é de bom e o que é de errado, o que mais o ser humano faz? O que é de errado ou o que é de bom? O que é justo ou o que é injusto? Você sabe que até mesmo os pensamentos vão estar diante de Deus. Tudo. Não vai ficar nada encoberto. Até aqueles pensamentos, aquelas más intenções vão aparecer. Tudo. Nada vai ficar em oculto. Por isso, minha amiga e meu caro amigo, se você tem juízo, teme a Deus, tema a Deus e faça o que é certo a partir de agora, para que você tenha um saldo positivo, se for possível, um saldo positivo. Normalmente a pessoa tem um saldo negativo, né? Ela faz mais coisas erradas ou pensa mais coisas erradas do que propriamente o que é certo. Mas quando a gente coloca fé, confiança, entrega a sua vida, sua alma para Jesus, ama Jesus e guarda os seus mandamentos, então essa pessoa recebe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Faremos nele morada. Esse é o Senhor que salva aqueles que nele creem. Agora, quem não crê, paciência, vai fazer o quê? De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever, é a obrigação de todos nós, todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está escondido, oculto, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele vê a intenção do meu coração. Ele vê, ele tem uma radiografia da minha alma. Ele tem uma radiografia do meu espírito, do meu ser, em toda a sua essência, como também tem de você. Não há nada que haja oculto diante dos seus olhos. Nada, absolutamente. Então, quem tem juízo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Obedece. Segue o que é certo, o que é justo. Nós vivemos na campanha de Israel, a campanha da justiça. Nós estamos cobrando a Deus a justiça. Não é isso? Você está cobrando, eu também estou. Oh, meu Deus, não é possível, não é justo isso. O senhor tem que fazer justiça. Mas um dia, a justiça também vai cobrar de nós. E se a gente tem Jesus como nosso Senhor, o nosso Senhor vai apresentar o seu sangue aqui. Eu dei o meu sangue por ele. Eu dei a minha alma por ele. Eu morri por ele. Então ele é meu. Eu comprei a alma dele com a minha própria alma. Que maravilha. Que coisa gloriosa. Não se esqueça, amiga e amigo. Jesus disse, não temais os que matam o corpo,
e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, não é morrer, é perecer, vai perecer, sofrer, gemer, urrar, vai perecer no inferno, tanto a alma como o corpo desgraçado que os condenados vão ter para suportar o fogo do enxofre, ou o lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. Deus abençoe você, minha amiga. Deus abençoe você. Ele abençoa, sabe como ele abençoa a gente? Dando a direção, ensinando, orientando, dando discernimento, dando conhecimento. É uma bênção. Você está recebendo essas informações, Deus está abençoando você. Agora, o que você vai fazer com essas informações, isso é entre você e Deus. Cada um sabe de si. Deus abençoe então a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.